Aleluia. Glória a Deus. Amém. Essa é apenas a primeira conferência que nós vamos fazer no Brasil. Mas depois, nós vamos alargar as tendas para as nações. Amém? Vai economizando para você comprar a sua passagem internacional. Aleluia. Há alguns anos atrás, nós não imaginávamos que nós teríamos 5 conferências nas 5 regiões do Brasil com mulheres à frente do trabalho com crianças. E eu sei que você foi conquistada por um chamado de Deus. Amém? E aquilo que Deus começa, Ele conclui. Deus está trabalhando em nós. E conferências como essa são muito importantes para alargar a sua fé, para fortalecer a sua fé, para alargar a sua visão do reino de Deus. E para você também conhecer outros líderes, outras pessoas, porque nós precisamos uns dos outros, porque cada um tem algo que o outro não tem, mas juntos nós podemos ser usados por Deus para fazer grandes coisas para o reino de Deus. Amém? Quero agradecer você que veio, que está aqui, porque eu sei que para nós mulheres não é tão simples sair de casa, não é? Meu marido faz a mala em 15 minutos. Faz a mala, vírgula, né? Que ele põe as roupas lá, eu dobro e faço a mala dele. 15 minutos, chega em casa, faz a mala e sai. E eu fico pensando, eu levo 2 horas para fazer uma mala. Imagina você que tem filho pequeno. Então é tanta coisa que você tem que checar, não é? Deixar em ordem para o marido, para o filho, ou às vezes as irmãs que são solteiras, tem que falar com o pai, com a mãe. Então não é tão simples. E eu sei que se você está aqui hoje, você pagou um preço para estar. E eu creio que você vai receber aquilo que Deus tem para você aqui. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos aonde você está. Eu queria que agora você pedisse ao Espírito Santo para falar com você. Eu não conheço a sua necessidade, mas o Espírito de Deus conhece. E Deus, Ele quer suprir cada uma dessas necessidades. Sejam elas emocionais, sejam físicas, sejam espirituais. Então agora, acalme o seu coração. Aquieta agora os seus pensamentos. Não precisa ficar preocupada com a sua casa, com a sua família. Deus está cuidando de tudo. Peça apenas para Ele falar com você. Pai, nós te damos graças por estar aqui. Nós somos gratos, porque o Senhor nos escolheu para fazer uma obra na vida de milhares de crianças, que talvez de outra forma não iriam conhecer o Senhor, nem ouvir o Teu Evangelho. Mas hoje elas estão sendo alcançadas por essas milhares de mulheres no Brasil e em outras nações, que estão se dispondo a ser canal do Senhor e levar essa mensagem. Eu oro ao Espírito Santo, fale com cada uma neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Bem, eu gostaria de dar continuidade ao texto que nós começamos a compartilhar, que é o tema desta conferência, Isaías 54, no versículo 2 e 3. Só que, naquela primeira ministração, o meu alvo era falar da primeira parte, ou pelo menos de uma parte desse versículo, que diz respeito a firmar estacas,
a você firmar realmente a sua fé, a sua vida, a sua confiança em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez. Porque tudo aquilo que Ele fez, Ele te deu de graça. Amém? E hoje nós precisamos ter os olhos abertos. E à medida que os nossos olhos se abram, nós podemos ser muito mais usados nas mãos de Deus. Mas nesse momento eu gostaria de falar da outra parte do versículo de Isaías 54, que diz: alarga o espaço da tua tenda e estenda o toldo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Gostei muito de ver aqui a encenação da abertura. Quero dar os parabéns para as irmãs. Foi lindo, não foi? Muito bonito. E de fato foi algo profético, porque nós estamos trabalhando exatamente com esse propósito: unir. Nós não queremos igrejas espalhadas no Brasil, mas que estão sozinhas, desconectadas. Nós queremos ter um só povo, um só coração, uma só mensagem, um só propósito. Amém? Porque juntos nós podemos ser usados por Deus de uma maneira muito mais poderosa. E esse texto aqui, ele fala exatamente de alargar tendas. E é interessante porque esse texto de Isaías, ele é semelhante à grande comissão de Mateus 28, em que Jesus fala: ide, pregai o evangelho a todas as nações, fazei discípulos de todas as nações. E é interessante nós observarmos, porque desde a criação, esse alvo de expandir já estava no coração de Deus. Deus já criou o homem e disse para ele: povoe a terra, seja fecundo, multiplique. Depois, quando Deus vem e chama Abraão, ele fala a mesma mensagem: você vai ser canal para abençoar todas as famílias da terra, pai de nações. Na grande comissão, Jesus novamente ele fala de expansão do reino de Deus. E hoje nós estamos aqui como igreja também declarando isso, que nós vamos expandir para levar a mensagem que o Senhor nos confiou, que é a mensagem do Evangelho. Amém? Nós temos a promessa de crescer, de alargar. Nós temos a mensagem que é poderosa, que é a mensagem da cruz. Mas nós precisamos daqueles que vão proclamar. Por isso hoje eu gostaria de falar sobre alargar as tendas, mas aplicar no sentido da liderança. Nós precisamos crescer na nossa liderança. Nós precisamos expandir, para que Deus também possa alcançar outros através de nós. Por isso eu gostaria de usar o exemplo aqui de Davi. Porque Davi, ele foi o rei de Israel, que mais expandiu o reino de Israel ao máximo. Eu até coloquei aqui uma foto de um mapa, para que você possa ver como era Israel antes de Davi assumir o trono. Como o território de Israel dobrou de tamanho durante o reinado de Davi. Mas sabe, Davi, ele não começou grande. Ele começou de uma maneira humilde. Uma liderança que aos olhos de Saul, que era o rei de Israel antes de Davi, ou talvez de grandes conquistadores, Davi era uma pessoa improvável. Mas ele, aos poucos, ele foi crescendo na sua liderança. Não porque ele tinha talentos, ou algo que justificasse, não. Ele tinha algumas características que todo homem e mulher de Deus tem, e que hoje não é diferente. Deus usou Davi
para expandir o reino de Israel. Mas hoje Deus vai usar a igreja para expandir o reino de Deus. Nós somos a igreja, amém? Então eu quero usar a vida de Davi justamente para mostrar para você que da mesma maneira que Davi alargou, expandiu e afetou aquela nação, hoje Deus quer fazer isso através da nossa vida. E eu creio que é um exemplo perfeito para nós, porque Davi, ele subjugou os seus inimigos. Ali na terra de Canaã existiam muitos povos que não conheciam a Deus. Os moabitas, os jebuseus, os heteus, e a Bíblia fala dos edonitas. Então são vários povos. E ele subjugou todos os seus inimigos e estabeleceu ali o seu trono como rei de Israel. Isso é uma grande conquista. Isso é algo tremendo. Mas isso é apenas uma sombra daquilo que Deus vai fazer através da nossa vida. Agora entenda uma coisa. Como foi que Davi fez tudo isso? Como que ele expandiu? É interessante, porque para vencer Golias, Davi precisou apenas de uma pedra. Mas para expandir o reino, ele precisou de um exército. E eu creio que nós somos hoje o exército de Deus na terra. Porque Deus é conhecido como o Senhor dos exércitos. E Deus sempre teve o seu exército para combater os inimigos do reino de Deus. Nós lutamos contra inimigos. Inimigos espirituais, inimigos grandes, inimigos fortes. Mas, da mesma maneira que Davi subjugou, nós vamos subjugá-los no nome de Jesus. Quais são essas características, então, de Davi? Primeira coisa, uma base firme. Fala, uma base firme. Que base firme é essa? O Evangelho. O Evangelho. Lá em 1 Coríntios 3:11, diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é a nossa base firme. E quando você olha então para a vida desse homem, você vê que ele também tinha. Como eu falei para você aqui, Davi precisou trabalhar com um exército, no sentido literal, para que ele pudesse realizar os planos de Deus. Mas o exército, ele tem algumas características também que é semelhante à igreja. E uma delas é uma base militar. E é interessante porque o texto que menciona Davi, 1 Samuel 17:1, eu não sei se eu coloquei esse versículo aqui no PowerPoint, eu acho que não, mas você pode ler na sua Bíblia. 1 Samuel 17, diz assim: ajuntaram os filisteus, as suas tropas, para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Então aqui menciona que tanto o exército de Israel como o exército dos filisteus, eles estavam acampados, eles tinham uma base militar. E todo exército, quando vai para a guerra, ele tem uma base militar. Porque aquela base é um lugar seguro para os soldados. Então é onde eles estão protegidos. É onde eles recebem instrução. E isso nos fala também da nossa vida espiritual, da nossa base firmada em Cristo Jesus, na obra de Cristo, na obra consumada, como nós falamos hoje. E nós não podemos esquecer isso, porque de nós mesmos nós somos incapazes de responder ao plano de Deus. E Davi, no caso de Davi, essa base também era algo espiritual. E eu queria mostrar para você que como foi que Davi começou o seu reinado, como foi que ele começou essa grande expansão desse território, como foi que ele começou a formar esse exército, quando ele foi ungido
rei. A maneira como Davi foi ungido fala do tipo de liderança que ele tinha. E a palavra de Deus fala, 1 Samuel 16, 13, diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O texto cita, poderia ter dito apenas que Davi foi ungido. Não, mas o autor, Deus fez questão de mencionar o chifre do azeite. Porque o chifre fala de um carneiro que foi sacrificado. E esse carneiro que foi sacrificado aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado em nosso lugar. Portanto, a base da unção de Davi, ela é também espiritual. Porque Davi, ele cria no ungido de Deus que seria um dia enviado e que iria morrer na cruz por nós. Todos no Velho Testamento, eles... Podia pôr a cruz aqui no meio para mim, por favor? Porque fica mais fácil para eu te dar essa ilustração. Ah, ela está ligada no fio? Pode deixar então, se não tiver como. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte: Davi viveu num tempo antes de Cristo. E todos no Velho Testamento, eles eram salvos como? Por crer na obra futura da cruz. E hoje nós somos salvos como? Porque nós olhamos para uma obra que já foi consumada na cruz. Davi olhava para frente, nós olhamos para trás, mas a base é a mesma, o Cordeiro de Deus. Essa foi a unção de Davi. E a unção de Davi nos fala exatamente disso, de ter a nossa base firmada naquilo que Jesus fez. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa certeza de que nós estamos inseridos numa obra muito maior do que nós. Mas é uma obra eterna, é uma obra que teve início em Deus. Não fomos nós que iniciamos, nós apenas fomos incluídos nela. Mas é interessante porque o texto também fala da unção de Davi não, de Saul. E é interessante porque 1 Samuel 10:1, eu não coloquei esse versículo, mas você pode anotar, 1 Samuel 10:1, fala da unção de Saul. Olha o que diz: tomou Samuel um vaso de azeite, e derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre Israel? Olha, com Davi, Samuel usou um chifre. Com Saul, ele usou um vaso. Por quê? Será que não tinha um chifre lá à disposição? Será que era moda? Na época de Saul, usava o vaso. Na época de Davi, usava chifre. Não. Na Bíblia, nada é por acaso. No Velho Testamento, sempre é uma sombra para o Novo Testamento. Portanto, se essa unção é diferente, porque ela tem um significado. Porque ela fala do tipo de liderança desses dois homens. Homens que Deus colocou, mas que Saul era a escolha do povo. Davi foi um homem que Deus escolheu para colocar no trono. Por isso que a unção dele foi diferente. Essa unção com o vaso, ela aponta para o julgamento de Deus. Porque na Bíblia, quando o vaso é mencionado, em muitos lugares, aponta para julgamento. Tem um versículo na Bíblia, em João 19, 29, em que menciona o vaso. Estava ali um vaso, cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Está falando aqui do momento da crucificação, em que eles usaram um vaso. Poderia dizer também que apenas deu para ele vinagre. Não, mas menciona o vaso, porque tem significado. Lá em Apocalipse também fala do vaso da ira de Deus. Então o vaso ele está associado a julgamento, porque aponta para uma
um tipo de liderança que tem uma mentalidade ainda de condenação e não da graça. Mas a unção do chifre nos fala da unção baseada na obra da cruz. E isso nos fala hoje de uma liderança, e eu quero dizer aqui em relação à liderança do ministério com crianças. Nós precisamos ter uma liderança com a mentalidade da graça. Porque se você crê nessa mensagem, essa é a mensagem que você vai pregar. Se você crê que você é amado e perdoado, é isso que você vai ensinar para as crianças. Você não vai chegar e dizer para as crianças: Deus não gosta de crianças que fazem coisas erradas. Deus não gosta de crianças que desobedecem. Essa é uma mensagem da graça ou da condenação? Da condenação. Deus está nos entregando um rebanho, que nós podemos passar para eles a mensagem da cruz, a mensagem genuína, a verdade da palavra de Deus. Mas para isso nós precisamos ter uma mentalidade da unção do chifre, que era a unção que foi liberada na vida de Davi. E desde aquele dia, Davi colocou a sua confiança em Deus. E isso é perceptível na sua vida. Então essa base forte é muito importante para nós. Lá em Romanos 5:21 diz assim: a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha o que o texto diz: a graça reinasse, ou seja, ser governado, ser direcionado pela graça, e não por uma mentalidade distorcida, condenatória, debaixo da lei, como nós falamos hoje. Eu cresci numa igreja pentecostal. Quantos aqui são de igreja pentecostal? Só meus conterrâneos aqui. Oh, glória! Glória a Deus pelos pentecostais, amém? Mas também era uma igreja legalista. E é claro que, pelo fato de ser uma igreja legalista, que não tinha revelação da graça, trouxe também um ensinamento errado. E durante todos esses anos da minha vida, Deus teve então que restaurar, Deus teve que mudar a minha maneira de pensar. Quando eu comecei a trabalhar com crianças, eu também não entendia, eu não sabia como eu iria ensinar as crianças. E muitas vezes eu pensava que, no início, que aquele ministério que Deus havia me dado, é porque realmente eu era uma pessoa muito incompetente. Eu falei, eu devo ter uma liderança tão fraca, ou então eu devo ter errado em algum momento da minha vida, isso deve ser castigo de Deus. Mas eu sei que tem pessoas aqui dentro também que já pensaram isso. Agora, esse pensamento não veio de você, esse pensamento vem do diabo. Porque ele lança pensamentos errados na nossa mente, para gerar um espírito de condenação. Hoje o pastor Reinhard estava pregando, falando a respeito das crianças, que elas sentem quando elas são amadas. Então se você está ministrando, ela vai perceber, porque ela vai receber aquele espírito. Então se você de fato está ali, com uma mensagem, você tem revelação da graça e do amor de Deus para as crianças, você vai levar essa mensagem. Mas se você tem aquela mensagem da condenação, é isso que você vai falar para elas. Por mais que você tente se vigiar, no meio da lição, você vai falar aquilo que você pensa. Por isso que nós temos que ter cuidado, porque a base é algo importante. Como que nós então vamos mudar isso? A Bíblia fala que a graça reina quando você crê na justiça de Deus. Então, nós precisamos confessar essa verdade. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Porque esta é a verdade do Evangelho. Amém? Vamos repetir isso? Fala, eu sou
justiça de Deus em Cristo. É isso que você é. Amém? Base firme, base sólida. Mas Davi também tinha uma segunda característica de um líder que cresceu, que expandiu e que foi usado por Deus. Por causa disso, ele foi bem sucedido. Ele colocou sua confiança em Cristo. Ele confiava em Deus. Mas a segunda coisa, ele era um homem de aliança. Nós precisamos ter uma liderança com alianças. Uma aliança firmada em Cristo. Não é firmada naquilo que nós podemos oferecer, naquilo que nós podemos fazer. Ainda que nós possamos abençoar uns aos outros, nós somos muito limitados. Porque nós não podemos transformar ninguém, mas Deus pode. Deus pode. Um homem e uma mulher cheia do Espírito pode ser canal para transformar muitas pessoas. Amém? Deus pode usar você para transformar crianças. Deus pode usar a sua boca, o seu amor, suas palavras, o seu tempo, para curar feridas tão profundas que nenhum profissional poderia curar num consultório. Então nós precisamos de alianças, porque as alianças vêm de Deus. Deus é um Deus de aliança. E Deus não fez aliança conosco porque nós somos perfeitos, mas Ele fez aliança conosco porque Ele nos ama. Uma liderança que tem alianças. Ora, Davi era um homem de aliança, e é claro que ele influenciou os seus líderes a se tornarem também, a serem também esse tipo de homens. Porque num exército, todo general, ele sabe que ele precisa trabalhar esse comprometimento dos soldados. Porque na hora da batalha, o que faz diferença é aquele colega que está do seu lado. Então o soldado que vai lutar com você vai fazer toda a diferença, porque ele vai te guardar, e você também vai guardar a vida dele. Então esse é um princípio que é trabalhado sim, no meio do exército. Compromisso, aliança, cuidar uns dos outros, se importar um com os outros. Porque eles não vão para a batalha sozinhos, eles vão juntos. E Davi, então, ele influenciou esses homens. Eu gosto muito de ler biografias, e eu gosto muito de história também. E estava lendo um livro recentemente sobre essa questão de guerra espiritual, e o autor ali compartilha muitas coisas interessantes, uma delas, né, em relação à Segunda Guerra Mundial. Acho que você já deve saber disso, mas na Segunda Guerra Mundial, Hitler, ele começou muito antes da guerra eclodir. Então ele teve uma base forte, que era a mente das pessoas. Porque ele começou a semear as ideias nazistas, as ideologias, nas escolas, nas universidades. E depois de alguns anos, ele tinha um exército convicto dessa ideologia. Então ele era muito forte. Um país, um exército, não conseguiria vencê-lo. A Inglaterra, a Grã-Bretanha, então, foi aquele país, aquela nação, que se levantou para resisti-lo na Europa. Mas como foi que eles venceram a guerra? Não foi um país, e sim os países aliados. Então teve que unir a Inglaterra, teve que unir os Estados Unidos, a Rússia, a China, para vencer um só exército. Porque aliança faz diferença. Dependendo do seu inimigo, nós precisamos das alianças, para que nós possamos resistir e vencer. Isso não é diferente conosco. Não é diferente. Em relação à igreja é a mesma coisa. A palavra de Deus fala que Deus nos vê como soldado. Olha lá em 2 Timóteo 2,3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Então, Deus nos chama de soldado. Mas aqui ele está falando o bom soldado. Qual que é o bom soldado?
é aquele que participa do sofrimento do seu companheiro. Mas com certeza, se tem o bom, deve ter o mal. O mau soldado é aquele que luta sozinho. É aquele que acha que pode fazer todas as coisas com o seu braço, com a sua força, com a sua inteligência, com os seus talentos. Mas não é assim no reino de Deus. No reino de Deus, nós precisamos uns dos outros. Por isso que nós temos que reforçar os nossos relacionamentos. Por isso que nós temos que orar uns pelos outros. Por isso que nós temos que perseverar no relacionamento e não desistir apenas porque alguém te decepcionou, apenas porque você ficou chateado por uma razão que justifique. Isso não é o suficiente. Porque você magoou e ofendeu o coração de Deus muito mais. E ainda assim, Deus te perdoou. E Deus continua investindo em você. Então agora é o seu momento de ser gracioso e perdoador com seus irmãos. Porque o amor é paciente. O amor tudo espera. O amor tudo sofre. E nós precisamos ter essa palavra no nosso coração. Porque do contrário, nós não vamos investir em crianças. Porque muitas vezes nós não vemos o fruto na hora. Você não fala para uma criança e você vai ver ela se transformando num líder instantaneamente. Nós precisamos esperar. Isso nos fala de perseverança. Perseverança exige sim aliança. Mas é interessante porque a Bíblia fala qual o tipo de líderes que Saul congregou para o seu exército. E qual o tipo de líderes que Davi recebeu para formar o seu exército. Vamos ver isso? 1 Samuel 14, no versículo 52 diz assim: por todos os dias de Saul, houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul, a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si. Qual era o tipo de pessoas que Saul queria? Homens fortes. Quem são os homens fortes? São aqueles experientes. São aqueles que têm mais talento. É aquele que você olha e você fala, aquele ali seria um bom líder. Aquele vai jogar no meu time. Quantos aqui fizeram lá no 2º grau, no primeira fase do colegial? Você fazia ali educação física, jogava, queimada, handball, vôlei, e por aí vai. Às vezes você tinha que escolher o seu time, não é? Escolhia 2 jogadores, cada um escolhia seu time. Quem eram os primeiros a serem escolhidos? Os melhores. Ninguém queria ser o último. Quando ficava o último, você já sabia. Não sou muito bom, porque eu fiquei por último. Mas o que Deus falou para Samuel, quando ele foi ungir Davi? Não olhe a aparência. Não olhe a aparência. Deus falou para ele, eu não quero que você olhe como Saul olha. Saul escolhe os mais fortes, os mais talentosos, mas eu escolho pelo coração. Deus escolhia homens de aliança, não tinha aparência, mas tinha um coração para se unir ao propósito de Deus. 1 Samuel 22, 1 e 2 diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. O que significa essa palavra amargurado? Está falando pessoas aqui que realmente tinham mágoa ou falta de perdão. No original, esta palavra significa enfurecido, indignado. Pessoas que tinham sangue na veia. Aquele tipo de gente que não leva de fato desaforo para casa não, viu? Falando num português bem claro. Mas que precisavam receber da unção que Davi tinha. Porque aquela guerra não seria vencida na força do homem.
Mas isso aqui nos mostra, a unção dos dois foi diferente. A maneira como eles construíram a sua liderança também foi diferente. Porque isso nos fala de uma mentalidade da condenação e uma mentalidade da graça. Nos fala de alguém que está firmado em Deus e alguém que está firmado na sua força natural. Nós não podemos ser assim. A palavra de Deus fala que não foi Davi que escolheu. Fala que eles é que foram atrás de Davi. É interessante porque Saul escolhia, mas Davi apenas recebeu aqueles que Deus enviou para eles. E quem que Deus enviou para ele? Pessoas de aliança. Sabe, Saul, ele não precisava de fé para treinar o exército dele, porque os homens já eram fortes, já eram treinados. Agora Davi não. Davi olhava para eles e falava assim: ai meu Deus, é com esses aqui que eu vou vencer os filisteus? Misericórdia. Então Davi precisou de muita fé. Ele precisou depender de Deus 100%, para que ele pudesse ter um exército forte. Nós precisamos depender de Deus. Às vezes você olha no seu discipulado, e aí você vê uma irmã, chega com duas crianças, né? Uma ela põe no berço, a outra ela segura no braço. Chega a outra irmã, aí ela já chega, às vezes, com um problema e com uma fisionomia já cabisbaixa. Chega mais uma, você fala: irmã, tudo bem? Ah, pastora, estou na TPM, não repara não. Aí você já pensa: Jesus amado, como é que vai ser essa reunião? Então, se você depender de olhar para as circunstâncias, para a aparência, ou para aquilo que uma irmã ou outra sabe fazer, você não vai responder ao chamado de Deus, porque nem sempre Deus manda pessoas que sabem fazer. Às vezes você está precisando de alguém que precisa cantar, tocar, não tem. E aí, será que Deus não quer dar? Não, não é isso, é que Deus quer te ensinar a andar por fé. Deus não vai enviar pessoas prontas para você, você vai ter que gerar, você vai ter que ensinar, você vai ter que discipular, você vai precisar ter tempo, dar tempo para eles crescerem. Mas quem Deus envia são pessoas com aliança. É interessante porque nesses anos de ministério, eu já trabalhei com muitos tipos de pessoas. E no início, quando chegava alguém com experiências, que já sabia trabalhar com crianças, já tinha curso, ou às vezes tinha algum diploma, aí eu pensava: nossa, essa pessoa vai ser o meu segredo. Mas sabe, a maioria dessas pessoas não ficaram, mas ficaram mulheres de aliança. Qual o tipo de pessoas com quem você está trabalhando? Valorize aqueles que Deus te deu. O segredo de Davi foi, à medida que ele começou a influenciá-los, ele transferiu para eles a unção do chifre. Ele transferiu para eles a unção da graça. Ele transferiu para eles a confiança em Cristo Jesus. Ele mostrou para eles que valia a pena confiar no Deus de Israel. E Davi transformou aqueles homens amargurados em um exército de valentes. Isso é glória, não de um homem, mas de Deus. Porque só Deus pode transformar. E eu creio que essas alianças têm esse poder, poder de transferência. Sabe o que nós estamos hoje nessa conferência fazendo? Nós estamos aqui para transferir uma unção de conquista. Nós estamos aqui para passar algo que nós já recebemos do Senhor. Mas você precisa receber, porque só recebe quem tem aliança. Não é uma questão de orar e impor as mãos na sua cabeça. A palavra de Deus fala que Eliabe, irmão de Davi, ele era um soldado do exército de Saul. Mas Eliabe tinha um problema muito sério.
Ele tinha uma imagem errada de Davi. Sabe por quê? Porque o coração dele era errado. Imagens é algo que vem de dentro. Você constrói uma imagem lá dentro. Quando você fala, você apenas verbaliza aquilo que já está lá. Por isso que nós temos que ter cuidado com imagens. Porque se você olha para os seus líderes e você acha que eles são fracos, uma equipe descomprometida, e você começa a falar mal deles, você nunca terá alianças. Para que você possa ter alianças, mude a imagem do seu coração. A Bíblia fala que Davi olhou para eles e começou a ver homens transformados. Imagens erradas. Quantas vezes nós fazemos isso e não percebemos? Olha o que Eliabe falou para Davi, 1 Samuel 17, 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Quando a Bíblia diz que acendeu-lhe a ira, significa que ele ficou descontente com alguma coisa. Alguma coisa ali gerou ou causou em Eliabe irritação. Mas na verdade, não foi algo realmente que Davi fez. É porque ele já tinha uma imagem errada, negativa, distorcida a respeito de Davi. Então ele achava que Davi era presunçoso, arrogante, cheio de motivações erradas. Então ele lidava com Davi, que era o seu irmão, de uma maneira errada. Nós não vamos ter alianças assim. Você precisa entender que se está na sua equipe, se Deus mandou, é porque existe um propósito. Você precisa aprender a pagar um preço pela sua equipe, a orar por elas. No discipulado com mulheres, não é para nós ficarmos dando direções e falando o que ela vai fazer, controlando a vida delas. Não! É para que nós possamos ter alianças e contribuir com a unção que nós recebemos do Senhor. Transferir para elas. Porque Deus tem nos dado. Cuidado. Quantas vezes as reuniões de discipulado, às vezes, é um peso. Irmãs, às vezes vão para a reunião, mas não gostaria de ir, porque se sentem cobradas, porque não se sente valorizada. Ou às vezes, o discipuladora, ou mesmo a pastora que está ali, às vezes fica trabalhando de uma maneira controladora, dominadora, manipuladora. Isso não procede de Cristo. Eu não penso que o discipulado de Jesus era assim. O discipulado de Jesus era como Davi. Deus não foi lá e pegou os melhores. Deus não foi lá na sinagoga e escolheu aqueles que conheciam a Bíblia de cor. Não. Deus escolheu por causa do coração, mas eles não eram perfeitos. Os nossos discipulados não têm que ser perfeitos. Eles têm que ser saudáveis. Ele tem que ter a mentalidade da graça. Eu suporto você e você me suporta. E nós vamos junto. E o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Porque nós estamos unidos com o amor de Deus. Com o amor de Deus. Um dia eu falei isso para uma irmã. Ela estava reclamando muito de uma discípula. Falou. E aí depois eu falei para ela, irmã, você fez tudo isso comigo e eu não desisti de você, por que você vai desistir dela?
Aí ela falou, ah, é, pastora? Eu falei, eu é que nunca te contei. Às vezes nós não nos percebemos. Sabe, Deus não coloca um espelho na sua frente para mostrar o quanto você é errado. Quem faz isso é o diabo. O diabo é que faz. A Bíblia fala em 2 Coríntios 3,18, que quando nós contemplamos Cristo, quando nós olhamos para Cristo, nós somos transformados à sua imagem. Sabe o que você tem que fazer com aquela pessoa difícil no seu discipulado? Vai dobrar o seu joelho diante do Senhor e fala, Senhor, transforma. Senhor, transforma, porque se depender de mim, eu vou andar com ela até o fim. Mas, ó Senhor, não estou aguentando muito não, hein? Seja sincero, abra seu coração. Sabe, Davi transformou esses homens num exército. Homens endividados, amargurados, homens que tinham problemas na alma. Mas sabe, a vida de Deus, o relacionamento de Davi, o amor dele, a intimidade que ele tinha com Deus, contagiou essas pessoas. E foi Deus que os transformou. Aliança é algo muito importante. E nós precisamos aprender a valorizar essas alianças. Mude a sua imagem. A imagem errada que às vezes você tem no seu coração em relação aos seus líderes. Comece a vê-los fortes. Tenha uma visão antecipada daquilo que Deus vai fazer na vida deles. E comece a falar, são mulheres abençoadas, são mulheres fortes, são mulheres de oração. Mesmo que não tenha duas só na oração. Comece a falar. É porque às vezes você olha para mim e você pensa, não, Deus manda as melhores é para a pastora Márcia. O discipulado da pastora Márcia é só gente, ó. Um dia uma irmã falou isso para mim. Ela, pastora, sabe por que nós não temos uma escola ainda aqui? É porque nós precisamos de uma pastora Valéria. Eu falei para ela assim, minha irmã, não é por isso que você não tem escola não. Porque a pastora Valéria, ela foi gerada. Agora você gera a sua. É fácil você olhar. É fácil olhar para o outro. Porque tudo para o outro é fácil. Mas não é assim. Não é assim. A pastora Valéria é uma bênção. Mas já me deu muito trabalho. Filho não dá trabalho? Dá trabalho. Mas sabe, ela tinha algo. Eu não fui atrás dela. Mas Deus mandou ela para mim. No início eles estavam na videira. E o marido dela resolveu sair. Depois eles voltaram. Mas eu encontrei com a Valéria um dia. E ela estava muito triste. E aquilo me deu uma compaixão. E eu fui para a reunião de oração que nós tínhamos. E eu juntei duas irmãs, não sei se era a Dalva e mais uma. Falei, vem aqui, vocês vão concordar comigo agora. Nós vamos orar pela Valéria. E eu fiz uma oração e falei, Senhor, se o Senhor tem a Valéria para mim, manda ela para o meu discipulado. Toca no coração do marido dela. E faz esse negócio de abrir igreja não dar certo. Porque se o Senhor tem um plano para ela, o Senhor tem para ele também, junto com o meu marido. Agora, se não tiver, o Senhor manda quem o Senhor quiser. Mas eu senti de orar. Um mês depois, estava de volta. Eu lembro que ela entrou na minha sala e ela disse, eu não sei trabalhar com crianças, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu estou aqui. O que você falar para mim, eu farei. Aliança. E ela foi andar com uma irmã que tinha metade da idade dela, pastora Gabriela, tinha 22 anos. E eu pensei, se ela submeter a Gabriela, é porque realmente ela é a pessoa que Deus enviou. E eu louvo a Deus, porque está conosco. Aliança. Não vem pronto. Você precisa aprender a enxergar as pessoas que Deus manda para você. Mas você tem que mudar a sua imagem.
Terceira coisa, treinamento. Todo exército precisa treinar os seus soldados. E você treina para você poder enfrentar o seu inimigo. Então, o seu treinamento, ele tem que ser à altura do inimigo que você vai enfrentar. A Bíblia diz que Davi, quando foi enfrentar Golias, ele tentou usar a armadura de Saul. Mas ele desistiu, porque se o segredo era a armadura de Saul, então Saul poderia ter ido enfrentar Golias, que ele ia ser bem sucedido, mas não era assim. Treinamento nos fala de treinar o espírito. O espírito. Você precisa aprender a treinar o seu espírito, para que você esteja alinhado com Deus. O Senhor Jesus é o nosso general. É Ele que nos comanda, é Ele que nos dirige, mas você precisa treinar o seu espírito, para você ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes nós vamos trabalhar com crianças? Nos encontros acontece muito isso. Crianças tristes, abatidas, feridas, mas elas não sabem falar qual é o motivo. A criança não chega lá e ela vai contando para você, porque às vezes nem ela consegue identificar. E nós temos que depender de uma palavra de Deus, de uma direção, para que a gente possa ajudar aquela criança. Treinamento. Deus nos chamou para treinar os nossos herdeiros. Deus nos chamou para treinar as crianças, e eu vou falar isso amanhã. Hoje eu quero falar de treinamento de líderes. Ensina os seus discípulos a ouvir a voz de Deus. Eles não têm que obedecer a você, eles têm que obedecer a Deus. Muitas pessoas chegam para mim e me agradecem. Pastora Márcia, obrigada porque a senhora obedeceu, porque a senhora obedeceu à voz de Deus. Deixa eu falar algo para você. Não me agradeça por isso. Esse ministério não existe porque eu obedeci. Esse ministério existe porque Ele obedeceu. Eu estou aqui como você. Deus teve que abrir os meus olhos. Eu tive que me firmar em Cristo. Eu tive que ter convicção do meu chamado. Eu tive que fazer aliança com pessoas para me ajudar, para estar comigo, porque eu também não sabia como fazer. E eu tive que treinar o meu espírito para lançar fora as mentiras do diabo. Então isso aqui faz parte de um processo que Deus levanta. Então eu não sou melhor do que você, porque se eu obedeci, você também obedeceu, você está aqui. Amém? E nós estamos aqui por amor a Cristo. Nós servimos a Ele. Antes de você fazer por amor às crianças, faça o seu ministério por amor a Cristo. Porque as crianças nunca poderão te retribuir, mas Deus vai. Porque no Senhor, o seu trabalho não é em vão. Treinamento fala de treinar o espírito. Qual era a arma de Golias? É interessante porque o texto em 1 Samuel descreve, lá em 1 Samuel 17, descreve Golias, o tamanho, a armadura, o capacete, a lança, e fala detalhes. Mas sabe, a arma de Golias não era aquelas. A arma de Golias era a afronta. A afronta. Essa palavra afronta significa desafio, desafiar. Quem ele estava desafiando? O exército? Vamos ver o que a Bíblia diz. 1 Samuel 17, 45. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo o exército estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram. Uau, esse cara com medo da afronta, ficou com medo do desafio. Por quê?
Porque a mentalidade de condenação sempre gera medo. Medo. Temeram. Ficaram com medo da afronta. Mas é interessante porque depois vem Davi. E Davi tem uma outra postura. Olha o que a palavra de Deus fala que Davi fez. 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Preste atenção. Líderes amedrontados não podem ser usados por Deus. Você só pode ser usado por Deus se você souber que você é amado por Deus. E que Ele nunca vai te deixar. Quando você tem convicção desse amor, a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O diabo tem tentado nos amedrontar de muitas maneiras. Então ele começa a mostrar para você, está vendo? Olha, as esposas de pastores, o que acontece com elas? São mulheres muito infelizes no casamento. Olha o tanto de problemas nos casamentos dos pastores. Olha o tanto de irmã que está ficando doente. Cuidado, o que vocês estão fazendo com essas líderes de crianças? Elas estão muito cansadas. Elas estão sendo exploradas. Cuidado você. Perceba o argumento do diabo. E muitas vezes o diabo quer que você recue. Não pode entrar nas escolas. Não pode falar de Jesus. Não pode cantar. Não pode orar. Não pode falar que a Bíblia é a verdade. Não pode falar que Jesus é a verdade. E aí o que nós ficamos? Medo. Não vamos falar. Perigoso. Agora tem uma lei. Agora as coisas estão mais difíceis. E nós vamos recuando. Qual é a sua mentalidade? De Saul ou de Davi? Da condenação ou da graça? A palavra de Deus fala que Davi olhou para aquele gigante e falou: o quê? Você tem afrontado a quem? Ele não falou Israel, o Deus de Israel. Como foi que Davi venceu aquela batalha? Deixa eu falar algo para você. A Bíblia fala que no Velho Testamento, isso é muito importante que você entenda. Porque da mesma maneira que você chega diante de Deus, é a maneira como você chega diante do seu inimigo. No Velho Testamento, quando o ofertante ia oferecer o sacrifício para receber o perdão dos seus pecados, ele tinha que levar um animal. Então, a Bíblia descreve alguns animais, entre eles o cordeiro. Então, aquele ofertante levava o cordeiro. Então, ali tinha o ofertante, a oferta e o sacerdote. A oferta tinha que ser um animal perfeito. Quando o ofertante entregava sua oferta, o sacerdote olhava para o ofertante ou para a oferta? Para a oferta. Se o cordeiro era perfeito, então o sacrifício era aceito. E aquele ofertante, então, voltava para sua casa em paz, porque ele tinha certeza que a bênção estava sobre ele. Ele ia plantar, ia colher. Deus ia guardar a sua casa, ia guardar os seus filhos, porque a oferta tinha sido aceita. Na verdade, aquele cordeiro era um representante do ofertante. A Bíblia fala que Jesus nos representou na cruz. Quando nós chegamos diante de Deus, Deus olha para você ou para a oferta? Deus olha para a oferta. Deus vê Cristo. Deus vê o Cordeiro de Deus. A oferta é perfeita. Por isso você é aceito. E você pode ter paz com Deus. O que Davi sabia disso. De alguma maneira Davi sabia disso. Quando ele foi enfrentar Golias,
ele não foi enfrentar na sua força. Ele diz, eu vou em nome de. Quando ele disse, eu vou em nome, ele estava dizendo, eu vou te mandar o meu representante. Eu não vou lutar com você, eu vou te mandar o meu representante. Eu pedi para vir aqui o irmão Wesley e mais um homem, tem mais um homem forte, alto. Você precisa entender que o diabo, é claro que ele é mais forte do que nós, mas ele não é mais forte do que Deus. Jesus disse que todo poder lhe foi dado, no céu e na terra. Então, não sobrou nenhum poder para o diabo. Mas quando você vai, então nós vamos fazer o seguinte, você vai ser o diabo. Fica dali. Então, o diabo está me afrontando. E o diabo vem então lançar acusação contra mim. Eu não posso contra ele. Eu não posso ir contra ele. Então eu digo para ele, você vem contra mim com as suas armas, com a sua altura, com a sua força, com a sua arrogância. Mas eu vou contra ti com o meu representante, que é a sua altura. Quando você faz isso, é Jesus que vence o diabo por você. Amém? Por isso que você precisa aprender a responder às afrontas, com base na palavra. O seu representante é Cristo. Por isso que nós temos que confessar. Nós temos que confessar. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia. Vamos falar desse versículo? Projeta para mim, por favor. 2 Timóteo 1,17. Vamos ler todos juntos? Porque Deus não nos deu. Aleluia! Sabe o que é ousadia? Confiança para falar. Confiança para falar, para declarar a palavra. Você tem o seu livro aí, o livrinho que nós fizemos de confissão da palavra? Nós colocamos dentro da sua pasta. Levanta ele. Levanta ele. Isso aí é a palavra. Isso aí é a palavra, é uma confissão. É para você declarar. Quando você for enfrentar o seu inimigo, vá armado. Vá armado. Vá em nome do Senhor dos Exércitos. E declara aquilo que o Senhor é e aquilo que você é em Cristo. Aleluia! Fala, eu sou justiça de Deus em Cristo. Tudo que Cristo é, eu sou. Tudo que Ele tem, eu tenho. Aleluia! Glória a Jesus. E eu quero encerrar apenas mencionando esses dois últimos. Que fala também do propósito de Deus para nós nesses dias de alargar. Missão. Quarta coisa, missão. Nossa missão é ganhar almas. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós somos testemunhas do Evangelho da Graça para as crianças. Deus nos chamou para levar as boas novas para as crianças. Amém? Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Você é testemunha para levar o Evangelho da Graça para as crianças. Eu gosto muito de um discurso que ficou marcado na história do primeiro-ministro da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Quando eles estavam prestes a ser derrotados pelo nazismo, Winston Churchill, ele falou a toda a nação, com bravura, com ousadia, e ele disse, nós não nos renderemos, lutaremos nos mares, no ar, nas praias, nas ruas, nos campos, lutaremos a qualquer custo. Por causa daquele espírito, ele contagiou toda a nação, com espírito de ousadia.
Nós precisamos desse espírito, para que nós possamos expandir o reino de Deus. E último, estratégia. Como expandir o reino? Deus vai nos dar estratégias para multiplicar o nosso trabalho local, mas também o nosso trabalho extralocal. E eu queria mostrar o último momento aqui em relação a Davi. Porque depois que Davi subiu ao trono, a primeira coisa que ele fez, ele foi conquistar Jerusalém, a cidade de Davi. Mas Jerusalém não foi entregue para Davi numa bandeja. Ele teve que se esforçar para conquistá-la. O que diz em Mateus 11:12? Vamos ler? Está projetado aí. Desde... Não é o esforço próprio, mas se refere à sua perseverança, ao espírito de ousadia e de poder. Sabe por que nós temos que treinar o nosso espírito? Para liberar poder. Liberar o poder de Deus. A palavra de Deus fala: partiu Davi e toda Israel para Jerusalém. Porém ali estavam os jebuseus, que habitavam naquela terra. E disseram aos moradores da Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza, porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus, será chefe e comandante. Então Joabe subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. O que eles disseram? Você não vai entrar aqui. O que muitas vezes o diabo tem dito na sua cidade? Aqui não vai ter célula de crianças. O que muitas vezes o diabo tem dito lá no seu trabalho? Aqui você não vai testemunhar. Não, aqui nessa cidade esse trabalho não vai crescer. Não foi diferente para Davi. Mas Davi, ele teve uma estratégia que foi de Deus. Qual é a estratégia que nós vamos ter hoje? A nossa estratégia é expandir o nosso ministério. Não apenas como igreja local, mas também extra-local. Extra-local. Nós vamos abrir escolas, nós vamos abrir creches, nós vamos abrir abrigos, nós vamos cuidar das crianças, nós vamos aonde elas estão, e o diabo não vai nos roubar nenhuma delas. Porque assim como Jesus disse, eu não perdi nenhum daqueles que Deus me deu, nós também não vamos perder. Amém? Porque é isso que Deus quer fazer. E eu gostaria de encerrar dizendo para você isso. Davi reinou sobre Israel, mas a palavra de Deus fala que nós vamos reinar em vida. Reinar em vida. Porque o Senhor nos chamou para isso, para manifestar o reino de Deus, o favor de Deus. E eu quero encerrar aqui mencionando Isaías 54. Porque ele diz que Deus quer nos alargar, sabe para quê? Para que a tua posteridade possua as nações. Para que o nosso ministério tenha alcance nas gerações seguintes. Mas para isso, nós precisamos de ser soldados de Cristo, valentes, lutar como um exército e não isolados, cada um no seu lugar. Essa conferência é para isso. É para que você possa saber que você faz parte de um povo e que nós estamos unidos no mesmo propósito. Amém? E eu creio que o Senhor tem coisas grandes para nós. Fique de pé onde você está. Nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar agora. Mas eu queria que você falasse isso. Eu queria ouvir cada um falando aqui, declarando uma mensagem da cruz. Pode ser a mesma. Quero ouvir o seu grito. Onde você está? Você vai dizer: eu sou justo,
Eu sou justiça de Deus em Cristo. Não é junto, sozinho. Declara. Deixa o seu inimigo ouvir. Eu sou abençoada. Eu sou favorecida. Eu sou justiça de Deus. Maior é aquele que está em mim. Vai falando, vai falando. Declara aquilo que você é em Deus. Declara aquilo que você tem. Eu vou ter uma escola abençoada. Eu vou ter abrigos de crianças. Eu vou abrir creches. O meu ministério vai transformar cidades. Comece a declarar. Comece a falar. Aleluia. Aleluia. Encha-se do Senhor. Vamos encerrar com esse cântico. Todo o poder já foi dado no céu e na terra para o nosso representante. Aleluia. Fala isso para sua irmã. Você tem um representante. Quando você for lutar com o seu inimigo, envia o seu representante. É o Cordeiro de Deus. Aleluia.